termômetros são instrumentos utilizados para efetuarmos medidas de temperatura. Os mais comuns se baseiam na variação do volume sofrida por um líquido considerado ideal, contida num tubo de vidro cuja dilatação é desprezada. No termômetro em que se utiliza mercúrio, vemos que a coluna desse líquido sobe cerca de 2,7 centímetros para um aquecimento de 3,6 graus Celsius. Perceba que, quando ele diz que assim sobe tanto, para um aquecimento de tanto, isso é variação. Isso é variação. Se a escala termométrica fosse Fahrenheit, para um aquecimento de 3,6 graus Fahrenheit, a coluna subiria quanto? É preciso perceber que ele está falando de variação de temperatura. E no início, ele disse que a variação de comprimento foi de quantos centímetros? Quantos centímetros ele subiu? Ele subiu 2,7 centímetros para um crescimento de 3,6 o quê? Graus Celsius. E se fosse 3,6 graus Fahrenheit, ele ia subir quanto? Entendeu agora a lógica? Então vamos fazer o seguinte, ó. Questão C03. Para uma variação de comprimento de 2,7 centímetros, qual foi a variação de temperatura que ele sofreu? Ele sofreu uma variação de temperatura de 3,6 o quê? Graus Celsius. Aí ele pergunta, qual seria X? A variação de comprimento, se a variação de temperatura fosse 3,6 o quê? Graus Fahrenheit. Então não dá para fazer meio para os extremos assim, se tem unidade de medida o quê? Diferente. Ou eu transformo de Celsius para Fahrenheit ou de Fahrenheit para Celsius, mas muito cuidado que isso é variação. Então a fórmula não seria aquela tradicional assim, a TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9. Por quê? Porque essa é a fórmula de temperatura. Quando se refere à variação, você usa só o denominador. Delta TC sobre 5, delta TF sobre 9. Então vamos transformar de Fahrenheit para Celsius. Bora. Delta TC, quero saber, sobre 5. Se o delta TF eu colocar 3,6 graus Fahrenheit, quanto vai ser o delta TC? Quanto dá a divisão de 3,6 por 9? 0,4. Aí, como esse valor aqui deu 0,4, vai ficar 0,4 vezes 5, né? E quanto que é 0,4 vezes 5? 2 graus Celsius. Então, ao invés de usar 3,6 graus Fahrenheit, eu vou usar 2 graus Celsius. Agora qualquer menino sabe. Meio para os extremos vai ficar 3,6x igual a 2 vezes 1,7. 2 vezes 2,7, perfeito. Então quer dizer que o x é igual a 5,4, né? Dividido por 3,6, dá quanto? 1,5 centímetros. Essa é a resposta. Complicada essa? Vocês tiveram dificuldade nessa? Mas entendeu aqui? O comum da galera errar essa questão é não perceber que é variação. Aí querer transformar normal. Tem uma alternativa, né? Se você fizer colocando aqui, vai ter alternativa. É normal isso acontecer em vestibular, ele prevê seu erro. Tá? Então vai ter alternativa. Então, sim, transformaria com esse, depois botava aqui, né? Mas se você transformar com esse, não vai dar a resposta correta. Vai ter uma resposta, mas não é a correta. Então tem que perceber que foi variação. Se foi variação, usa a fórmula de variação. Tá bom? Então, fechou aí, gabarito dessa questão, letra E. Gabarito dessa questão C03, letra E. Vamos para a próxima.